curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula semanal do YouTube. Aquela aula que, como sempre e toda semana, nós estamos aqui para trazer um pouco para vocês mais de informação, conhecimento e conteúdo, sempre lembrando de forma gratuita, porque o nosso intuito aqui é conseguir levar a educação de qualidade e conteúdo para todas as pessoas do Brasil e do mundo, independente de qualquer coisa, porque o conteúdo ele precisa ser repassado, o conteúdo precisa chegar a todos os lugares e a todo mundo, tá? Bom, quem fala aqui com vocês é Daniel Herrera Jarruge, para me apresentar aqui e dar aí as boas-vindas a vocês, eu sou coordenador do Núcleo de Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo, junto com o professor Cauê Toscano, e coordeno todos os cursos de cirurgia geral aqui da associação, tanto a pós-graduação, quanto o curso de técnica cirúrgica, cursos avançados. A ideia aqui é curso para todo mundo, em qualquer parte da sua formação acadêmica, tá? E por que eu tô aqui hoje falando para vocês? Vou começar a contar para vocês um pouquinho sobre a minha história, porque isso tem muito a ver com a aula de hoje. Então hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais e falar sobre a minha história. E eu, Daniel, me formei há 16 anos atrás, lá numa universidade que chama Universidade Estadual do Norte do Paraná, e desde que eu me formei já queria trabalhar com cirurgia, e nesse meio do caminho, quando eu queria trabalhar com cirurgia, eu saí da faculdade, vim para São Paulo, fui trabalhar no interior de São Paulo, e logo no interior que eu cheguei para trabalhar no interior de São Paulo, eu fui fazer uma castração, teoricamente uma cirurgia básica, uma cirurgia simples, algo muito tranquilo de se fazer, tá? E bom, gente, acontece que eu fui lá e eu fiz essa cirurgia. O cachorro viveu, ficou tudo bem, deu tudo certinho, tá? Porém, nessa cirurgia eu fiz uma
falha técnica, uma coisa que eu aprendi dentro da minha faculdade que eu não poderia fazer. Eu utilizei naquela cirurgia um fio de Catigu, um fio Catigu, que é um fio que na minha faculdade eu já tinha aprendido que não se deveria usar há 16 anos atrás. Gente, nós estamos falando de 16 anos atrás, tá? Bom, acontece que eu acabei aquela cirurgia, usei o fio Catigu, o paciente ficou bem, ficou tudo bem e tal. E aí eu fui para casa e comecei a pôr a mão na minha cabeça e falei, putz, grila, o que eu fiz? Fiz uma cirurgia, que é algo que eu quero para minha vida, com um material que eu sei que não é o melhor, tá? E isso me fez parar o que eu estava fazendo naquele momento, recém-formado, e voltar para São Paulo para começar a trabalhar, tá? E por que eu tô contando essa historinha pela primeira vez aqui ao vivo, para ficar gravado para vocês e todo mundo saber? Eu conto essa história pessoalmente para todo mundo, porque o tema dessa aula é por que eu preciso me preocupar com o básico em uma cirurgia. Por que eu preciso me preocupar com o básico em uma cirurgia? E o que tem a ver eu falar de um fio Catigu que eu não deveria ter usado, né, naquele momento, e usei, apesar do paciente ter ficado bem, eu usei aquele fio, o que isso tem a ver com o momento de hoje? E aí quando eu começar a aula propriamente dito, eu vou falar, tá? Mas naquele momento eu voltei para São Paulo, fui aluno da primeira turma de pós-graduação aqui da Ancliver para São Paulo, porque eu queria aprender e ser o melhor, fui monitor da segunda turma, a partir da terceira turma eu comecei a coordenar já esse curso de pós-graduação, hoje nós estamos na 14ª turma, hoje, nesse momento presente, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas no momento presente estamos na 14ª turma, tá? No mesmo momento que isso aconteceu, eu, em 2015, fiz a prova do título de especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia, me tornei diplomado especialista pelo Colégio de Cirurgia e atualmente sou presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia, tá? E venho tentando propagar a coisa certa, a cirurgia da forma correta para todo mundo, tá? E é por isso que hoje eu tô aqui para falar desse tema que eu acho tão importante, que é o porquê que eu preciso me preocupar com as coisas básicas na cirurgia, tanto pela minha função acadêmica quanto pelas minhas cirurgias propriamente dito, porque hoje eu continuo operando cirurgias de alto grau de complexidade. Tá, Daniel, o que tem a ver para operar cirurgias de alto grau de complexidade com o básico? Porque, gente, todo mundo precisa fazer o básico bem feito. Todo mundo. E se você não fizer o básico bem feito, eu te garanto que você não vai chegar em lugar nenhum dentro da cirurgia e nunca vai fazer nada mais avançado, tá bom? Mas, antes de eu continuar e entrar propriamente na minha aula, eu quero deixar aqui, né, uma mensagem para que vocês coloquem aqui nessa aula da onde vocês estão vendo. Por quê? Porque isso é importante para a gente saber qual é o nosso alcance dentro da medicina veterinária. E eu tenho certeza que essa aula vai ter um alcance ímpar. Por quê? Porque por conta de coisas básicas e falhas básicas, eu posso afirmar para vocês, antes de eu entrar nessa aula aqui, eu olhei, tinha mais de 360 mil visualizações, 360 mil visualizações, uma falha extremamente básica que eu postei no meu Instagram pessoal, mais de 360 mil visualizações, uma falha muito básica e besta que eu postei no meu Instagram. E, gente, isso dá uma repercussão, tem gente do mundo inteiro comentando essa postagem que eu fiz no Instagram, para vocês entenderem o quanto tudo isso é importante, o quanto uma falha básica pode trazer de complicações para vocês. Então posta aqui no chat da onde você está vendo essa live para que eu possa saber, entender um pouquinho melhor sobre até onde nós estamos chegando, tá bom? E, gente, vou continuar aqui, né? Vou continuar aqui falando um pouquinho sobre o tema. Daniel, por que eu preciso me preocupar com coisas básicas? E eu vou deixar aqui uma primeira mensagem para todo mundo que está vendo aqui. Eu imagino que você que está vendo essa aula quer fazer o melhor para o seu paciente, certo? Se você está vendo isso, provavelmente é aluno de veterinária ou já é veterinário formado. E eu tenho certeza que você não se formou para fazer um paciente sofrer. Você não se formou para fazer um paciente ter mais dor. Você não se formou para fazer um paciente ter mais trauma. Pô, Daniel, mas eu sou o cirurgião, eu crio um trauma no meu paciente. Tudo bem, a gente pode até criar um trauma no paciente, mas a gente cria um trauma
totalmente controlado, sabendo que depois da cirurgia ele vai estar melhor do que ele estava antes da cirurgia, tá? Não tem como, todo cirurgião vai criar um trauma, vai criar uma dor no paciente. Isso é impossível de não acontecer, tudo bem? Mas o que eu quero saber é se você quer criar mais trauma, mais dor ou mais complicações do que o normal. E se a sua resposta for não, eu não quero como cirurgião criar mais trauma, mais dor ou mais complicações, você precisa fazer o básico bem feito. E o que é fazer o básico bem feito? É fazer tudo da forma correta. Tudo da forma correta, porque se você fizer tudo da forma correta, eu gosto sempre de falar que tudo que eu vou trazer aqui para vocês, não sou eu, Daniel, falando. É o que a literatura traz. Se vocês fizerem tudo da forma correta como a literatura fala, a chance de vocês terem sucesso é maior. Se você começar a fugir de tudo que eu vou falar aqui de forma bem sucinta e resumida, então se você começar a fugir de tudo que eu estou falando aqui de forma sucinta e resumida, você começa a aumentar a chance de complicação do seu paciente. E aí você, em vez de estar fazendo o que você se propôs a fazer quando você fez lá o seu juramento, quando você estudou, quando você se formou e quando o tutor te paga, que é fazer o melhor para o seu paciente, fazer o melhor para o filho de alguém, né, o filho de 4 patas de alguém, você está aumentando o risco de levar aquele seu paciente ou aquele filho de alguém de 4 patas a uma chance maior de complicação. E eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui quer aumentar a chance de complicação. Ah, Daniel, mas existem complicações? Existem. Vai ter complicação em cirurgia? Vai ter complicação. Mesmo que você faça tudo perfeito, existe uma chance de complicação e dependendo da cirurgia, essas chances são bem altas. Dependendo da cirurgia, essas chances são bem baixas. E o que eu quero? Manter vocês dentro da menor chance de complicação possível. Para quê? Se você estiver dentro da menor chance de complicação possível, menos pacientes serão lesados. Quando menos pacientes serão lesados, melhor é a chance de sucesso do seu paciente e do meu paciente e de todos os pacientes que a gente está trabalhando aqui. Certo? E se você também quer aumentar a chance de sucesso das cirurgias de todo mundo que você conhece, de todos seus amigos, colegas de trabalho, faz o seguinte, não deixa de compartilhar essa live, de compartilhar ela com todos aqueles grupos de alunos, todos aqueles grupos de médicos veterinários, todos aqueles grupos de estagiários que trabalham com você e assim nós conseguimos aumentar a consciência de todo mundo para que todo mundo consiga ter a mesma percepção de como fazer uma cirurgia muito melhor. Beleza? Então a ideia aqui é essa. E vamos lá para o tema da aula propriamente dito, tá? Daniel, por que eu preciso me preocupar com o básico? E aqui, gente, tem uma tabelinha. Essa tabela eu tirei do manual do mapa. Então essa tabela eu tirei do manual do mapa, tá? Que o Conselho Federal distribuiu, escrita aí majoritariamente pelo professor Rodrigo Rabelo, né? Ele é a cabeça desse projeto aí. E eu queria que vocês se atentassem a isso daqui, ó. Dentro da classificação das cirurgias, eu tenho um número entre parênteses. O que é esse número? São exemplos ou possibilidades da complicação que esses pacientes podem ter. Então é uma possibilidade de complicação que esse paciente pode ter. Significa que ele vai ter? Não. Significa que ele pode ter complicações. Tá, Daniel, e o que tem a ver isso daqui com qualquer outra coisa? Vamos lá. Quando eu estou falando em cirurgia, toda cirurgia é classificada em cirurgia limpa, limpa contaminada, contaminada ou infectada ou suja, tá? Os nomes podem mudar de acordo com a literatura que vocês estão procurando, tá? Mas basicamente ela é dividida nessas 4 possibilidades, tá bom? Esses números, gente, também podem mudar de acordo com a literatura que vocês estão lendo, tá? De 2,4 até 40% eu já vi aqui. Tá? Então tinha literatura que começa aqui com 0 e vai até 4, tem literatura que chega aqui até a 40%, tá? Os números variam um pouquinho e eu acredito que quanto mais atual é o trabalho, mais próximo da verdade estão esses números. Por quê? Porque se eu pegar um trabalho de 30 anos atrás, as cirurgias eram feitas de uma forma. Se eu pegar um trabalho mais recente, a cirurgia é feita de outra forma. E hoje a gente opera melhor que há 30 anos atrás, com certeza absoluta, tá? Então aqui, ó,
potencial de complicação e contaminação das cirurgias. São esses números que estão aqui entre parênteses, tá? E por que eu preciso fazer o básico bem feito? Porque quando eu faço o básico bem feito, olha aqui, ó, numa cirurgia limpa eu tenho até 4,8% de chance de complicação. E quando eu tenho falhas grosseiras na minha cirurgia, eu posso ter até aqui, ó, 18, de acordo com a literatura aqui, tá, do mapa do Conselho Federal, tá bom? Até 18% de complicação. O que significa isso, gente? Eu saio de uma chance de 2% para uma possibilidade de chance de até 18% de complicação, tá? Daniel, o que é uma cirurgia limpa? Cirurgias limpas, basicamente, são as cirurgias seletivas, cirurgias que eu não tenho acesso a cavidades, que eu não tenho acesso a órgãos, que eu não tenho contaminação, tá? Eu não vou ficar gastando tempo aqui, porque eu precisaria explicar muita coisa para deixar aqui. Mas de uma forma bem simples, cirurgias limpas são aquelas que são feitas de forma rápida, sem invasão de órgãos, sem complicações, sem contaminações, sem acesso a cavidade, órgãos ocos, nem nada. Tá? Então eu vou colocar aqui as cirurgias limpas, como as eletivas, cirurgias que não têm implantes, cirurgias feitas de forma rápida, que não acessam a luz de órgãos, tá bom? E as infectadas, aquelas que eu tenho maior taxa de complicação, e até a gente tem aqui, ó, na cirurgia contaminada, ó, máxima quebra das técnicas assépticas. O que é técnica asséptica, pessoal? Técnica asséptica é todo aquele conjunto de coisas que a gente faz para evitar contaminação cruzada dentro da cirurgia. Então as técnicas assépticas envolvem todo o conjunto de coisas que eu faço para evitar uma contaminação cruzada, como preparação de toda a equipe e ambiente cirúrgico, preparação de todo o material e preparação do próprio paciente pré-cirúrgico. Tá? Então, juntando essas 4 coisas, ambiente, equipe, material e paciente, eu tenho as técnicas assépticas, tá? Isso dentro da pós, para vocês terem uma ideia, ocupa mais ou menos 6 horas de conteúdo dentro da pós-graduação, tá? 6 horas de conteúdo. Aqui eu vou falar um pouquinho de cada coisa de forma bem sucinta, só para vocês entenderem, beleza? Mas as técnicas assépticas ocupam um total de 6 horas dentro da pós-graduação de cirurgia aqui na Clivepa, para vocês entenderem a importância de eu falar em técnicas assépticas e todo o conjunto de coisas que eu vou fazer para evitar que o meu paciente tenha um problema mais grave, tá bom? Então, Daniel, a pergunta do começo da aula: por que eu preciso saber o básico e fazer o básico bem feito para o meu paciente? Para eu não tirar ele daqui e levar ele para cá. Para eu não tirar ele daqui, onde o meu potencial de complicação é de 2%, e levar ele para cá, num potencial de complicação de 18%. Nossa, Daniel, mas você acha que um veterinário levaria ele daqui para cá por um erro besta? E aí agora, gente, eu vou voltar para algumas coisas que eu gosto de dar na minha aula de princípios cirúrgicos. Então essa imagem está na minha aula de princípios cirúrgicos. Quando eu mostro aqui, ó, o desenvolvimento da cirurgia. Então, o desenvolvimento da cirurgia. Então, essa é uma tela, né, que retrata uma imagem bem famosa, que retrata a primeiro paciente que foi anestesiado em público para demonstração. E aqui os cirurgiões, aqui, ó, operando sem gorro, sem máscara, sem luva, né, numa arena, com todo mundo vendo. E eu gosto de mostrar essa imagem porque esses são os primórdios da anestesia e da cirurgia moderna. Esses são os primórdios como começou a cirurgia moderna em anestesia, tá? E gosto de trazer aqui procedimentos cirúrgicos feitos pela nossa equipe. Então aqui sou eu, o professor Cauê Toscano, operando. Aqui é o professor Cauê Toscano operando um paciente com auxílio de fluoroscopia, né? Então todo paramentado, com avental, tudo bonitinho. Aqui uma imagem do professor Cauê Toscano e da professora Marcela Guzzo operando, fazendo uma biópsia numa cirurgia. Aqui uma outra imagem de eu operando uma cirurgia torácica, utilizando lupa, fotóforo, todo paramentado, todo bonitinho, 1 milhão de instrumentos, eletrocoagulação, tudo que tem de mais moderno na videocirurgia, tá? E por que eu estou mostrando isso? Vou voltar aqui na imagem. Essa é uma imagem dos primórdios da cirurgia e essas são imagens
de cirurgias que a gente faz na nossa rotina no dia a dia. Daniel, se eu for fazer uma orquiectomia eletiva de um felino, eu vou colocar avental, gorro, máscara, pano de campo, abiluva? Vou. Isso me traz um custo, para mim, aproximadamente de R$100, só de material descartável aberto, tá? Só de material descartável aberto, que se eu não operar o paciente, vai pro lixo R$100, só de eu ter aberto o material. Abri o material, já coloquei R$100 na mesa ali, só de descartável para fazer uma orquiectomia eletiva num gato, tá bom? E aí, gente, tudo isso que eu tô mostrando para vocês, eu retirei da internet. Se eu retirei da internet, é público, então não tem problema. É lógico que eu tampo o rosto das pessoas, porque eu não quero expor ninguém, tá? Mas eu não tô aqui para expor as pessoas, eu tô aqui para mostrar erros. Uma cirurgia eletiva, uma castração, das pessoas operando com um pano de campo mínimo, material encostado na mesa, sem gorro, máscara, luva, às vezes, né? Avental e paramentação, aqui não existem, tá? Aqui é a mesma coisa, uma piometra grandona, tal, legal, mas cadê o pijama aqui, o avental do meu amigo aqui, para poder fazer a cirurgia, tá? Outro paciente com um tumor uterino, um tumor ovariano, e a pessoa está operando com o quê? Ó, com nada. Olha que porquice essa cirurgia, tá? Outra cirurgia, então a pessoa lá operando, uma pessoa aqui, ó, sem gorro e máscara dentro do centro cirúrgico, as pessoas estão operando com a máscara aqui baixa e o cotovelo encostado na mesa com um pano de cirúrgico pequeno, tá? Então eu tô trazendo exemplo aqui para vocês, gente, tudo isso é da veterinária. Isso daqui, ó, é um cara aqui do Brasil operando uma cirurgia ortopédica com, pasmem, um pano de prato, tá? Um pano de prato. Aqui vocês não estão vendo, mas tem um copinho lá do Atlético Mineiro, tá? É um caso de Minas, como vocês podem perceber, mas não é porque é de Minas que é porco, é porque quem fez essa cirurgia é um veterinário bem porco mesmo, tá? Bem porco, eu posso falar com tranquilidade. Qualquer uma dessas pessoas que eu postei aqui, se quiserem me processar, fica à vontade de mandar isso no conselho, ficarei grato em ter a oportunidade de pedir pro conselho caçar o CRMV de todos vocês aqui, tá bom? E isso daqui são coisas que a gente vê e as pessoas fazem e postam na rotina sem falar das incansáveis coisas que eu tenho postado no meu Instagram. Tá? E por que eu tô falando isso, gente? Não é para denegrir as pessoas, mas é para falar, ó lá, outra pessoa operando, sem gorro, sem máscara, né? Ó, uma cirurgia aqui, ó, né? Os nomes todos tapados aqui, que eu não quero prejudicar ninguém, ó, a pessoa operando desse jeito, tá? Gente, na boa, isso não é cirurgia. Isso não é cirurgia. Isso que vocês estão vendo denigre a medicina veterinária. Isso acaba com a gente. E ainda para ajudar, tem esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara que para mim é o pior dos piores, do pior dos piores, dos piores do mundo, que é o Dr. Paul. Por quê? Porque tudo isso que eu mostrei aqui para vocês antes, gente, tá dentro do Instagram. Isso daqui tá postado em todas as mídias, em toda a TV, pro mundo inteiro ver. Tá? Qual que é o problema de um programa ruim como o do Dr. Paul passar na TV? Porque as pessoas veem e acham que o que ele faz é certo. Quantos de vocês que estão vendo isso, numa época, foram graduandos de medicina veterinária ou gostavam só de bicho e viam o Dr. Paul e achavam que era legal o que ele fazia? E ele faz uma série de porquices e cagadas dentro da aula dele, dentro do programa dele, que eu já mandei mensagem eu pessoalmente para Discovery para tirar esse programa do ar e nunca nem me responderam com uma mensagem de boa tarde, tá? Mas enfim, são muitas falhas que aparecem em todos esses locais e nessas fotos e imagens que eu postei para vocês, tá? E por que eu tô falando tudo isso para vocês? Quando as pessoas fazem isso que eu mostrei para vocês, por mais que o intuito dessa pessoa possa até ser bom, que é curar um paciente, fazer uma cirurgia a um preço mais barato, sei lá eu por que elas fazem essas falhas, tá? Sei lá eu por que elas fazem essas falhas. Quando as pessoas fazem essas falhas, elas ampliam e potencializam o risco de infecção, o risco de complicação daquele paciente. Lembra que eu comecei a aula falando para vocês que eu, Daniel, fiz a minha primeira cirurgia depois de formado e usei um fio Catigu, que eu aprendi que não deveria ter usado? Ah, o bicho viveu, ficou bem, não matei esse paciente, mas eu aumentei a chance de eu colocar ele em risco. E aí naquele momento eu parei,
Olhei e falei, não é este cirurgião que o Daniel, quando entrou na faculdade, sonhava ser um cirurgião? É. E nesse momento eu parei, voltei e fui estudar para hoje fazer tudo da forma que eu faço, que eu garanto para vocês que hoje eu faço tudo, absolutamente tudo, da forma mais perfeita possível. Por que eu faço tudo da forma mais perfeita possível? Para tentar minimizar todos os riscos, para o meu paciente. Certo? Por isso que eu fico aqui dando aula de graça, por isso que a gente tem um monte de curso, por isso que a gente está ensinando todo mundo, sempre, a todo momento, lá no meu Instagram, aqui no YouTube, aonde vocês quiserem, a gente está dando aula praticamente de graça para vocês hoje. Por quê? Porque se todo mundo seguir as coisas que eu vou falar aqui, a chance de complicação diminui. Se a chance de complicação diminui, eu tenho pacientes mais saudáveis por mais tempo e melhor. Beleza? Essa é a nossa ideia aqui, tá? E eu vou trazer algumas frases, algumas de livros, outras de pessoas, que eu gosto de usar na minha aula, tá? E aqui, ó, coisas que eu acho que são importantes a gente falar, ó, a maior parte dos órgãos estão estéreis, portanto, tudo que entra em contato com órgãos ou vísceras tem que estar estéril. Lembra lá das técnicas assépticas? Tem que estar tudo estéril, gente. E como que eu garanto que está tudo estéril? Fazendo uma esterilização de forma adequada, me paramentando de forma adequada, utilizando materiais adequados. Tudo bem? Ó, nenhum patógeno ainda desenvolveu resistência às técnicas assépticas. Isso a gente está falando na veterinária, porque na medicina a gente já sabe que tem bactérias que não morrem por nada mais. Aquelas bactérias multiresistentes, tá? E aí, gente, a gente precisa começar a se preocupar com isso. Por quê? Porque nós somos a geração que vamos morrer mais por bactérias multiresistentes do que por qualquer outra doença, tá? Tomem cuidado, nós somos essa geração, tá bom? Ó, a técnica asséptica é a lei dentro do centro cirúrgico. Quebrá-las sujeita o paciente a risco de infecção ou de outras doenças, tá? Daniel, significa que se quebrar as técnicas assépticas, meu paciente vai ter uma infecção e vai morrer? Não. Mas eu aumento e potencializo essa chance. E aí eu pergunto para vocês, médicos veterinários ou cirurgiões que estão aí, você quer aumentar ou potencializar a chance do seu paciente ter uma doença, uma infecção de sítio cirúrgico ou uma complicação cirúrgica? A minha resposta é não. Se eu não quero potencializar, eu preciso seguir à risca as técnicas assépticas. Beleza? Preciso seguir a risca. De novo, toda vez que eu fujo da técnica asséptica, eu amplio a chance de complicações, tá? Como aqui ninguém quer se complicar um paciente, aumentar a chance dele vir a óbito, ter uma infecção. Ah, Daniel, mas o meu paciente não morreu, mas ele teve uma infecção, deu deiscência lá porque infeccionou tudo, abriu os pontos. Tá bom, o meu tutor gastou mais dinheiro, meu bicho teve mais sofrimento. Significa que eu piorei a condição de vida dele por um prazo determinado. Tá? Isso se ele sobreviver, porque eu já vi várias vezes pacientes que vieram a óbito por conta de complicações, erros e falhas como essas que eu mostrei aqui para vocês. Tá bom? Olha lá, ó. Essa frase é super famosa, né? É preciso de 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber quando indicar e 30 anos para saber quando se deve fazer. O que eu estou falando aqui? Aprender às vezes uma técnica é fácil. Fazer ela com destreza demora muito e mais. Saber inclusive quando contraindicar aquela técnica com sabedoria, gente, demora uma eternidade. Tá? Eu tenho 16 anos de formado e eu vou falar para vocês, até hoje eu pego casos que eu olho e falo, eu acho que esse paciente não merece passar por cirurgia. Hoje, inclusive, hoje me pediram para fazer uma ablação de conduto auditivo de um paciente e eu olhei e falei, eu tô achando que esse paciente não merece uma ablação. Fui e encaminhei ele para uma pessoa que faz fibrootoscopia para ver se ela consegue resolver o problema e eu não preciso operar esse paciente, porque a cirurgia ela é muito agressiva. Ah, mas se eu operar resolve a vida do paciente? Resolve, mas eu tenho uma técnica melhor, menos agressiva, menos invasiva. E eu posso encaminhar meu paciente para ter um resultado melhor e um desfecho melhor do que se eu mesmo estivesse mexendo naquele paciente, tá? E uma frase que eu gosto muito, absolutamente muito de falar. Quando o bisturi inicia o seu trabalho, o antibiótico tem que estar no seu pico de ação. E aqui vai uma frase que, se vocês já ouviram, joga um rainho aqui, ó. Joga um raio
nos comentários, manda um raio na mensagem se você já ouviu algum cirurgião falando essa frase. Quando ele acaba de dar o último ponto na cirurgia, ele vira e fala assim para o anestesista: anestesista, faz anti-inflamatório e antibiótico. Acabou a cirurgia. Se você já ouviu essa frase, joga um raio aqui nesses comentários. Põe um raiozinho aqui, tá? E essa é a frase mais imbecil que eu já ouvi dentro da medicina veterinária. Por que que essa é a pior frase que pode ser dita? Porque quando o bisturi inicia o seu trabalho, o antibiótico já deve estar no seu pico de ação. Qual é a frase que a gente deveria falar pro anestesista antes dele fazer um acesso venoso no paciente? Anestesista, assim que você fizer um acesso venoso no paciente, faz o meu antibiótico por via intravenosa, o antibiótico correto, que eu posso... tem um monte de possibilidade, mas eu já vou adiantar aqui para você que na maior parte das cirurgias uma cefalosporina de primeira geração é suficiente, tá? Principalmente para cirurgias eletivas, coisas bem básicas. Cefalosporina de primeira geração, coisa mais básica e besta do mundo, tá? Anestesista, faz o meu antibiótico assim que você pegar o acesso. Por quê? Ele vai sedar o bicho, aplicar o sedativo. Aí ele vai pegar o acesso, raspar o bicho, preparar, fazer antisepsia, fazer as anestesias multimodais que ele gosta de fazer. Nanana. Isso demora 30 minutos pelo menos para acontecer. Gente, nesses 30 minutos, quando eu, Daniel, estiver pronto para fazer a minha incisão, o meu antibiótico feito por via intravenosa 30 minutos antes está no seu pico de ação. E aí, quando eu inciso, eu já tenho ação eficaz do meu antibiótico, tá? Então, se você já ouviu essa frase, Daniel, na dúvida, eu aqui falando besteira, se você já ouviu essa frase, acabou a cirurgia, agora o anestesista faz antibiótico e anti-inflamatório, com certeza absoluta, o cirurgião está errado. Errado. Eu posso afirmar para vocês categoricamente que o cirurgião está errado. Tudo bem? Beleza? Então essa live é para evitar que essas coisas aconteçam e a gente aumente a chance de infecção, tá bom? E eu nem vou comentar aqui o uso de cefalosporinas aí de última geração, que são feitas injetáveis para cirurgias eletivas, porque esse é outro absurdo que não dá nem para entrar aqui nessa discussão, tá? De novo, para fazer o básico bem feito, a gente precisa ter uma equipe totalmente alinhada. A equipe é cirurgião, anestesista, volante, encaminhante, toda a equipe que está dentro do centro cirúrgico. Toda a equipe que está dentro do centro cirúrgico, tá? Toda a equipe que está dentro do centro cirúrgico precisa usar pijama cirúrgico. Toda a equipe que está dentro do centro cirúrgico precisa usar sapato próprio fechado. Toda a equipe que está dentro do centro cirúrgico, caso tenha que sair do centro por qualquer motivo, o ideal é que nem saia, tem que usar jaleco quando for sair. Toda a equipe que está dentro do bloco cirúrgico tem que usar gorro e máscara, tá? E é discutível o propé aqui, tá bom? É discutível o propé. Obrigatoriamente gorro, máscara e pijama cirúrgico limpo. Obrigatoriamente gorro, máscara, pijama cirúrgico limpo e sapato próprio fechado devem ser utilizados pela equipe que está dentro do ambiente cirúrgico. E todo cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, tem que estar obrigatoriamente de gorro, máscara, sem nenhum adorno, anel, aliança, brinco, pulseira, colar, sem nenhum, absolutamente nenhum. A vigilância proíbe isso e os princípios cirúrgicos também, tá? Tem que tirar tudo. Ah, Daniel, tem que tirar o brinco, tem que tirar o piercing, tem que tirar tudo para operar, tudo. Unha cortada, cabelo bem feito, barba parada, tudo coberto, tá bom? Beleza? Então, tudo isso para a equipe cirúrgica para minimizar as chances de complicação, tá bom? Tem que utilizar um avental. E, gente, quando eu estou falando de utilizar avental, estou falando de utilizar um avental resistente. O avental serve para ser resistente à penetração de sangue, para eu me proteger do meu paciente, eu não me contaminar com nenhuma doença, e o meu paciente não se contaminar comigo. Porque se eu estiver suando, transpirando, posso contaminar o meu paciente, tá? Ele tem que ser resistente a traumas durante todo o procedimento cirúrgico e resistente a toda a cirurgia. Gente, um avental cirúrgico precisa ser resistente a tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Por isso, usar aqueles materiais de SMS de 10 gramas não funciona. O mínimo que vocês têm que utilizar é um material de SMS ou TNT 40 gramas, no mínimo, mínimo. Menos que isso é impossível, tá? 40 gramas no mínimo, tá bom? 10, que é o que muita gente tem utilizado por aí, não serve para nada, não serve para nada, tá bom? E o meu paciente tem que estar com uma tricotomia ampla e não esse lixo que vocês estão vendo aqui, ó.
recebi esse paciente com um ponto aqui, ó, sei lá eu que ponto que é esse. Olha a tricotomia aqui, ó, nenhuma. Olha aqui a minha ferida infectada e aberta. Olha meus fios aqui, ó, já foram tudo embora, ó. Então eu recebi esse paciente pós-operatório, 4 dias de uma cirurgia de uma mastectomia, assim. Tá? Assim. E aí eu vou mostrar aqui um paciente com pós-operatório, com pré-operatório para uma cirurgia, em que eu ia fazer um flap, que eu ia fazer um corte até aqui, ó. Ele tinha 20 centímetros a mais de tricotomia, além da minha incisão. Então, para tirar este tumor, olha até onde foi a minha tricotomia. Tricotomia ampla, imediatamente prévia à cirurgia, tá? Tem que fazer controle de infecções à distância do paciente, se tomar cuidado com exames pré-operatórios, glicemia do paciente, exames de coagulação. Ninguém praticamente na medicina veterinária pede exames de coagulação pré-operatório. Esses dias uma aluna me mandou que foi fazer uma cirurgia eletiva, uma castração numa fêmea. Ela veio sangrando 24 horas depois, ela abriu, os pontos da ligadura não estavam sangrando, porém a fêmea estava com sangramento difuso e morreu. E morreu por quê? Morreu porque não foi feito um teste de coagulação pré-cirúrgico. Tá? Pô, Daniel, mas você pede teste de coagulação pré-cirúrgico para um paciente gato que vai fazer uma castração eletiva? Peço. Porque se o meu gato tiver um déficit de coagulação, ele pode morrer sangrando. Um gato macho, Daniel, não é muito exagero? Não. Porque para aquele paciente, se ele morrer, ele perdeu 100% da chance dele viver com aquele tutor. Então eu tenho que garantir que ele não vai morrer. Como que eu garanto que ele não vai morrer? Fazendo todos os exames pré-operatórios de uma forma adequada. Tudo bem? Fazendo todos os ritos que precisam ser feitos para evitar que a minha cirurgia se complique. Tudo isso que eu falei para vocês, gente, é para não tirar um paciente que está aqui, ó, e jogar ele aqui embaixo. Porque se eu fizer uma quebra de técnica séptica, eu desço meu paciente para cá, ó. Para cá. Ah, Daniel, e se o meu material não estiver esterilizado de forma adequada? Eu tiro ele daqui, ó, e jogo ele para cá. Ah, Daniel, mas eu uso material estéreo. Tem certeza? Seu material foi para autoclave? Ah, Daniel, meu material foi para autoclave. Tá, você tem feito controle biológico da sua autoclave? Olha quantas coisas a gente precisa se preocupar antes de entrar numa cirurgia. E de novo, gente, eu falo isso porque muita gente chega aqui na Anclivepa falando, ah, Daniel, eu quero aprender a operar coração. Aí eu pergunto para ele, tá, mas como que você esteriliza o seu material? Ele fala, eu não sei o que esterilizo. Cara, se você não sabe como o seu material está estéreo, você nunca vai operar um coração, porque você não se preocupou com o básico. Faça o básico bem feito a todo momento. Sempre faça o básico bem feito. Porque todo mundo vai ver que você opera o básico bem feito. E as coisas complicadas vão começar a chegar para você uma hora, tá? Não tem como isso não acontecer. Beleza? Gente, falo isso para vocês por quê? Porque vocês precisam, de todas as formas, evoluir na vida de vocês. E aí, ó, vou deixar aqui, ó, uma frase para vocês. Gente, estudar não é opção, é a única forma de evoluir. Se vocês não evoluírem, sempre, quem tá parado, não tá parado, tá retroagindo, porque tem outra pessoa vindo e vai te ultrapassar. Então, ó, essa é a hora de tirar foto, printar e postar, ó. Estudar não é opção, é a única forma de evoluir. E para você que quer sempre evoluir, fica aí minha dica. Ó, vem pro curso de técnica cirúrgica, venha conhecer o curso de técnica cirúrgica, porque aqui a gente traz um pouquinho de tudo isso que é importante para que vocês possam e consigam evoluir na profissão e na carreira de vocês sempre, tá? Eu tentei trazer aqui, gente, pontuar alguns detalhes que são extremamente importantes para melhorar a condição técnica e cirúrgica de vocês, tá? Não é a única, tem muita coisa para falar ainda, dá para falar em outras 235 lives, mas o que eu queria pontuar aqui para vocês é, se vocês não fizerem o básico bem feito, vocês vão transformar uma cirurgia pequena em uma cirurgia grande, porque quando ela complicar, ela vai se tornar um problemão na vida de vocês. Então trate toda a cirurgia pequena como uma cirurgia grande, para que ela nunca se torne uma cirurgia grande. Certo, gente?
Fica aqui o meu obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado desse conteúdo e não deixem de compartilhar essa live com todo mundo que você acha que pode gostar desse conteúdo. Valeu, obrigado e até mais. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Robson Barros Pedro, sou de Brasília, sou médico veterinário há 15 anos e atuo principalmente ali na região do DF, do Distrito Federal. E hoje estou concluindo o curso intensivo de técnica cirúrgica aqui na Associação Anclivepa São Paulo. Eu escolhi a Associação Anclivepa São Paulo, uma pelos professores, pela didática que já tinha um certo tempo que eu vinha estudando, vendo as melhores faculdades, cursos, e acho que a didática que tanto os professores, instrutores, monitores têm aqui na Associação Anclivepa São Paulo é uma atenção diferenciada, é um curso diferenciado e por isso, devido à minha trajetória profissional, sentia muita falta na parte de atualização, na parte de prática mesmo ali na cirurgia e optei pela associação justamente por ter esse diferencial, por conseguir ministrar tanto na parte teórica quanto na parte prática a vivência que o médico veterinário precisa no seu dia a dia. Eu conheci a Associação Anclivepa São Paulo há muitos anos atrás, ali nos congressos que tinha paulistas de clínicos veterinários e sempre tive uma afinidade muito boa com a instituição e hoje estou conseguindo efetivar um sonho que é estar dentro da Associação Anclivepa São Paulo e vivenciar a rotina, tanto na prática quanto na teoria, da cirurgia em si. O que mais me chamou a atenção nesses 10 dias que a gente teve intensivo foi principalmente a atenção dos monitores, dos professores, a quantidade de animais que a gente pôde trabalhar, que a gente pôde aprender, que a gente pôde relembrar, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção nesses 10 dias que a gente teve intensivo. Extremamente recomendo esse curso, tanto para médicos veterinários recém-formados, quanto para médicos veterinários já experientes, para moldar, para a gente ver o que a gente pode estar melhorando no nosso dia a dia, na nossa rotina, atualizar principalmente, sempre baseado ali no que a literatura diz. Eu acho que esse é o principal diferencial que os professores estão conseguindo trazer com esse curso intensivo.